é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2022, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras elegeu a maior bancada feminina da história do PT. Entre as 54 eleitas está Tereza Leitão, uma importante voz na luta pela educação, pelos direitos das mulheres, por incentivo à cultura, políticas públicas para a juventude e proteção às crianças e adolescentes. Eleita 5 vezes como deputada estadual, em 2023 exercerá seu primeiro mandato como senadora, tendo recebido 2.061.276 votos. Conheça agora um pouco mais da vida e do trabalho de Tereza Leitão. Olá, minha gente. Primeiro, eu quero ressaltar a importância do projeto Elas por Elas. É um projeto que, de fato, veio para ficar. Eu participei do início desse projeto na eleição de 18 e agora, em 22, eu tenho a honra de ser a primeira senadora eleita pelo estado de Pernambuco. E essa senadora é do PT. Sem sombra de dúvida, esse projeto ajuda muito. E, ao mesmo tempo em que reconheço a importância dele para todas nós, independente de termos ou não experiência, de termos muitos mandatos ou estarmos chegando, ele é importante de toda maneira, até porque a gente estabelece trocas, né? Quero parabenizar todas as eleitas, todas que disputaram, de uma certa maneira, para nós mulheres não é fácil a disputa, todas que se tiveram a ousadia de se colocar para a disputa, para defender nossos projetos, nossas propostas, e parabenizar as eleitas, deputadas estaduais, deputadas federais. Acho que nenhuma senadora do PT foi eleita além de mim, não é? E dizer que temos que dar continuidade a esse projeto, e a cada vez acumula mais experiência, já visando, inclusive, as próximas eleições municipais. Contem conosco, eu vou carregada de responsabilidades, carregada de compromissos, carregada de gratidão por ser essa primeira mulher que vai para o Senado do PT, representando o estado de Pernambuco. O mandato estadual, sem sombra de dúvida, ele nos ajuda. Eu estou concluindo o meu 5º mandato. Como eu venho de movimentos, eu fui liderança sindical, tanto aqui em Pernambuco quanto nacionalmente, em uma perspectiva sindical que não é somente corporativa, por mais legítimo que isso seja. A CNTE, o Sintep se abriram muito para outros debates acerca da importância e da valorização da educação pública. Isso me ajudou bastante, porque o meu pé nunca foi um pé burocratizado. Ele sempre esteve presente nos movimentos. Eu sei que para um deputado estadual, uma deputada estadual, é mais fácil fazer isso do que certamente será para uma senadora. O Senado é mais distante da população. O Senado é considerado uma casa mais fechada, onde estão pessoas já com vasta experiência, ex-governadores, ex-senadores. Então, os senadores renovam seus mandatos. Eu acho que eu dizia muito isso aqui, inclusive. Eu não sou melhor do que nenhum candidato, mas eu sou diferente, né? E quero levar essa experiência para o Senado, aproximar o Senado
do cotidiano de vida das pessoas, continuar fazendo um debate, um mandato aberto. O meu mandato tem conselho político, tem participação social, e estar muito atenta às pautas que são muito desafiadoras nesse momento de transição. Nós vamos iniciar um primeiro ano de governo ainda caracterizado por uma transição, tendo em vista todo o desmonte que vamos herdar de Bolsonaro, né? Então, o revogaço, questões que estavam engavetadas, a própria postura parlamentar, valorização dos espaços institucionais que foram vulgarizados por Bolsonaro, que deixaram uma vulnerabilidade institucional muito grande no Brasil, na relação entre os poderes. Eu acho que tudo isso a gente vai precisar resgatar a cada pauta que chegar para o debate no Senado Federal. Na área da educação, nós estamos com uma pauta muito urgente. Alguma parte dessa pauta já vai compor agora essa discussão da transição propriamente dita, que é o orçamento. O Senado também se preocupa muito e é muito voltado a essa questão orçamentária. É uma coisa que eu quero me dedicar com o pensamento de que orçamento é posição política. Quando Lula diz colocar o pobre no orçamento, significa inverter prioridades também. E agora, uma das questões que, ainda nessa legislatura, a gente está tentando negociar na equipe de transição é o reajuste do valor per capita da merenda. No âmbito da segurança alimentar, o Brasil voltou a passar fome. A merenda, para muitas crianças, é a principal refeição do ponto de vista nutricional. Então, é preciso que a gente reforce isto, né? Além disto, tem uma questão mais estruturante, que é o Plano Nacional de Educação, que foi solenemente engavetado por Bolsonaro. Vamos ter que recompor essa lei, que é do governo Dilma. Ela ainda tem 2 anos de vigência para poder passar para uma reavaliação, que essa reavaliação seja feita, né, em relação ao alcance de metas e estratégias em fóruns, como ele foi criado. O Plano Nacional é fruto de várias conferências regionais, municipais, estaduais e a própria Conferência Nacional, carregado, portanto, de muita legitimidade. E dentro do plano tem uma questão que é urgente para a estrutura da educação, que é o Sistema Nacional de Educação, a formulação e implementação do Sistema Nacional de Educação. Mas essa pauta que você me leva, né, os pontos que você levanta, além da educação, questões relacionadas ao meio ambiente, o Brasil perdeu a credibilidade no trato com o meio ambiente. Bastou Lula ser eleito para outros países que foram atacados por Bolsonaro, como Noruega, Alemanha, França, voltarem a sinalizar para parcerias importantes com o Brasil. Essa é uma pauta que tem a ver com a vida, que tem a ver com o planeta, tem a ver com as futuras gerações, que a gente precisa, evidentemente, se debruçar. E a pauta das mulheres, né? Eu vou ter uma interlocutora, né, que foi a ministra da Família, a Damares, não é? Não sei se ela vai sempre vestir rosa, ou se ela mandou só as meninas outras vestirem rosa. Mas o desmonte que foi feito na política para as mulheres, a falta de orçamento para o combate à violência contra a mulher, a falta de investimento para o empoderamento das mulheres no tocante à formação profissional, a empreendedorismo, a postos de trabalho, tudo isso causou muito problema, né, para as mulheres, e nós vamos ter que resgatar sobre esse prisma, inclusive que Lula está falando, da recriação do Ministério da Mulher, que foi disperso, né, no governo Bolsonaro, ficou junto com família, com direitos humanos, enfim. E a própria simbologia com que o governo Bolsonaro tratou as mulheres, uma simbologia de desrespeito, de violência, de misoginia. Então, tudo isso eu acho que a gente vai precisar recuperar, seja efetivamente com medidas, né? E acho que vale a pena propor à Secretaria das Mulheres do PT fazer uma revisão na Lei Maria da Penha, o seu alcance, né? A sua eficácia, que é uma lei importantíssima de combate e enfrentamento à violência, se há alguma coisa para ajustar ou não, né? E, ao mesmo tempo, implementar
esses instrumentos, esses equipamentos de defesa da mulher. Eu acho que isso provocou uma mudança tão grande no Brasil, quando Lula criou o Ministério da Mulher, a Secretaria Nacional, né? Os estados também fizeram, os municípios também fizeram, e isso se perdeu. Então, é uma pauta importante, como é também a pauta de geração de emprego e renda, a retomada, né, dos projetos de moradia, tem muita pauta para ser vista no Senado, dentro dessa perspectiva que o nosso programa de governo indica. Nosso plano de governo é o plano de reconstrução do Brasil, porque nós somos um cargo majoritário, mas atuamos no legislativo, a chamada Casa Alta, né? E essas três funções, elas valem desde o vereador até o senador, passando pelos deputados estaduais e federais. A função de legislar, que é você tanto apresentar leis, quanto você votar a lei dos outros, seja do Poder Executivo, seja de seus colegas senadores, e no caso do Senado, fazer revisão das leis que chegam da Câmara. Tem muitas leis que a votação não se esgota na Câmara de Deputados, tem que seguir para o Senado, tendo em vista o nosso sistema, né, bicameral. Temos a função de fiscalizar, e essa função ela é muito sensível, porque tem gente que acha que só pode fiscalizar o executivo se for da oposição. E tem membros da oposição que acham que fiscalizar o governo é dar notícia de coisa ruim. E não é. Nem um parlamentar da base pode se eximir dessa tarefa de fiscalizar de uma maneira proativa, de uma maneira complementar às ações do executivo, mostrando, inclusive, algumas alternativas que existem e que podem gerar até alterações de projetos que o executivo manda, né, para o parlamento, e não é uma função que tem a ver diretamente com a sua condição de ser oposição ou de ser governo. É uma coisa que é difícil nesse aspecto pelo entendimento, pelo senso comum, de que fiscalizar é só quem é oposição. E fiscalizar não é somente para melhorar, é para denunciar. Então, é uma função que exige muito diálogo e muita firmeza, né, por parte do legislador. Eu já fui oposição, eu já fui situação, e nunca fui uma legisladora como situação submissa ao que o governo mandava, sempre olhei criticamente e com perspectiva de contribuir, porque tem a ver com a terceira função, que eu vou falar daqui a pouco, a de representar, e quando fui oposição, também não fui aquela que se valia só de botar o dedo na ferida e mostrar os erros do executivo. Nós vamos ter que ter cuidado com isso nessa legislatura, por conta dos bolsonaristas que estão lá, que já disseram que vão fazer uma oposição sistemática ao governo. Oposição sistemática é uma coisa que eu acho muito difícil de ser executada. Oposição, aliás, não é bom nem adjetivar. É oposição, né? Se o perfil republicano prevalecer, a oposição também pode aprovar coisas do governo, via de regra, né? Ou em algumas ocasiões. E a terceira função, que é a de representar, eu acho que essa é a que nos dá margem maior, né, de trazer a sociedade para dentro do poder legislativo. Poderes legislativos são considerados a casa do povo. É o poder proporcional, é o poder em que estão representadas várias forças da sociedade. Ele é tão democrático que, quando tem uma ditadura, é o primeiro que se fecha. Exatamente porque ele é a voz. Eu, por exemplo, como é que eu poderia ser deputada estadual se não fosse a regra democrática, se não fosse o meu partido, que dá vez, que dá voz aos movimentos sociais? Então, essa função de representar, ela exige muito essa disposição para ouvir, essa disposição para dialogar, essa disposição que, ao pegar um projeto de lei, ao propor uma audiência pública, a gente enxergue, no nosso caso, como senadora, a gente enxergue que repercussão aquilo vai ter na vida do povo. Que a gente possa estimular a sociedade a acompanhar os trabalhos legislativos. Porque tem muita lenda
sobre o Senado, tem muita lenda sobre a Câmara. Muita gente acha que isso é todo mundo farinha do mesmo saco, que uma lei não resolve nada, que a gente está ali enchendo linguiça. Então, são coisas até de uma conduta mais pedagógica, de uma conduta mais política, que a representação pode trazer e que a gente possa representar os diversos setores da sociedade, porque há disputa nessa representação. Eu disse muito isso na campanha. Enquanto a Tereza Cristina vai representar o agronegócio, eu vou representar a economia solidária, eu vou representar ecologia, a agroecologia, eu vou representar a agricultura familiar, enquanto Damares vai representar o conservadorismo, né, a ideologia de gênero, eu quero representar a diversidade, eu quero representar o direito de todas e de todos, eu quero representar a liberdade, eu quero representar a população LGBTQIA+. Essas representações precisam ser todas consideradas, a depender do perfil, não é, dos que fazem, no nosso caso, o Senado. E é por isso que é bom, porque tem disputa de ideias, tem disputas de pronunciamentos, e a gente vai criando um caldo também, e interferindo na sociedade. Eu tenho conversado com alguns senadores e senadoras, né? É um mundo novo para mim. Eu vou como aprendiz, primeiramente, né? E vou construindo o diálogo entre as novas aprendizagens e a minha experiência. Inclusive, vou participar de um seminário agora, no mês de novembro, para os novatos. A minha experiência aqui é a seguinte, que eu já estou botando em prática. Primeiro, a gente fez uma análise da campanha, uma avaliação da vitória, que foi uma vitória extraordinária. Não digo isso com presunção, mas digo isso com muito orgulho, muita satisfação, né? Eu tive mais de 2 milhões de votos, 46,12% dos votos. Só perdi a eleição aqui para Lula, que é uma honra, né? Tive mais votos do que Bolsonaro, e é uma satisfação, né? Então, como foi que eu funcionei sempre esses anos? Então, a gente fez essa avaliação num gabinete, evidentemente, que foi quem coordenou a campanha, né? Meus assessores e assessoras. Mas eu quero ouvir mais gente. Eu quero ouvir mais gente que faça, além de uma avaliação da campanha, prospectivas do mandato, né? O que é importante, quais são as pautas prioritárias do Senado. Aqui eu escolhi minhas pautas muito pelo perfil da Assembleia e pela minha experiência. E tive assessorias que eu chamo assessorias temáticas, né? Inclusive uma assessoria de mulheres, que foi apontado por essa democratização do gabinete. No primeiro ano do mandato, ao final do ano, eu fiz uma plenária de avaliação, meu primeiro mandato, em 2023. E eu achava que, por ser mulher e por ser professora, eu ia responder às questões que viessem das mulheres e que viessem da juventude. E não consegui responder no primeiro ano, porque são questões muito próprias, né? Questões que demandam análises, estudos, proposições. E aí, o que foi que a plenária me indicou? Constituir uma assessoria de políticas para mulheres e uma assessoria de políticas para a juventude. Eu constituí e até hoje elas existem no meu gabinete, sendo que a de mulher, evidentemente que tem que ser uma assessora mulher, não é? E a de juventude, evidentemente que tem que ser um jovem. Quando sai da idade de jovem, eu troco, né? Então, eu acho que ouvindo a gente vai se inteirando. Eu vivenciei na Assembleia Legislativa a implantação da Comissão Permanente da Mulher, que não tinha. Nós elegemos, naquela época, a maior bancada, éramos 10, éramos 8, aliás. E aí isso foi crescendo na Assembleia e essa comissão permanece até hoje, sempre formada só por mulheres. Em algumas vezes a gente não teve mulher suficiente, porque são 5 titulares e 5 suplentes, mas agora tivemos, né? De maneiras que eu acho que você precisa ter polos. Um outro polo que eu acho de discussão, e os mandatos, e o meu sempre teve, e no Senado eu quero ter, é com o partido. No caso, com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, né, do PT, no caso, com o projeto Elas por Elas, né, porque eu não sou isolada,
Eu não sou uma senadora de Pernambuco apenas, eu sou uma senadora de Pernambuco do PT. Então, eu preciso defender as pautas do meu partido. Eu sempre fiz questão de seguir à risca aquilo que o PT determina que siga, né? Nunca votei contra o PT esses 20 anos de deputada e não pretendo fazer isso também nos meus próximos 8 anos como senadora. E isso democratiza, politiza, eu acho também que politiza muito, não é, o debate. E os movimentos, de maneira geral, eu acho que a gente precisa também ouvir. Eu espero que consiga ajustar a experiência que eu tive, que foi positiva aqui no Estado, com a futura experiência de senadora. Nós, mulheres com mandato, né, não nos afastemos das instâncias partidárias. O PT é um partido muito vivo. E agora o presidente Lula vai precisar muito do PT orgânico, do PT que dê respostas, né? Do PT enraizado pela base. Eu defendo muito que a gente dê uma nova implementação, uma nova carga aos comitês populares de luta. Esses comitês foram muito importantes na campanha e a gente não pode ter apenas governabilidade institucional, a gente tem que ter também governabilidade popular. Então, uma secretaria como a Secretaria das Mulheres, que conseguiu, não é, formular esse projeto Elas por Elas, com um olhar tão importante para nós mulheres, né? É uma secretaria que precisa ser muito valorizada. As disputas foram muito grandes. A gente conseguiu reeleger a nossa única governadora, né? Foi importante, importantíssima a reeleição de Fátima. A gente conseguiu eleger uma senadora, o PT teve brilhantes senadoras. Eu fiz uma leitura do histórico das nossas senadoras. Benedita da Silva foi a primeira senadora do PT, junto com Marina Silva. Por lá passaram Gleide Hoffmann, Ideli Salvati, Fátima Cleide, né? Então, é uma história que eu pretendo dar continuidade, né? Olhando para as que me antecederam, e que a gente tenha sempre esse olhar, valorizar, referenciar quem nos antecedeu e ter um olho em quem vem atrás de nós. A juventude, as mulheres jovens, né? Muitas mulheres jovens foram eleitas. O Elas por Elas trouxe mulheres negras também eleitas. Isso é importante ser valorizado. Então, a minha palavra final é um apelo mesmo, né, para que a gente reconduza ou conduza esse projeto para o seu crescente aperfeiçoamento, que é o que está acontecendo, e possamos nos autovalorizar. Se a gente não falar, os outros não falarão por nós, né? Nada sobre nós sem nós. Isso é um lema do pessoal do setorial da pessoa com deficiência, mas eu acho que serve para nós mulheres também. Que sejamos as vozes das nossas dores, das nossas delícias, das nossas possibilidades e dos nossos sonhos. Parabéns ao projeto. Na aula de hoje você conheceu um pouco mais sobre Tereza Leitão, 5 vezes deputada e prestes a iniciar o primeiro mandato no Senado Federal. Ficou motivada a entrar na política? Aqui também é seu lugar. Reveja esta e outras aulas na playlist do TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.